Antes de mais nada, quero agradecer a Deus pela oportunidade que eu tenho de abrir a palavra e lê-la junto com os meus irmãos. Poucas horas, momentos como este, quando eu olho todas as horas e atividades da minha vida, precioso momento. Graças a Deus por esse momento. Suficiência de Cristo. O livro de Colossenses é sobre isto. A carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja que estava em Colossos. Carta aos Colossenses. Nós vamos pensar nesta carta hoje, nos próximos domingos, receber a mensagem da palavra de Deus neste livro. Carta aos Colossenses. Depois dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Nós vamos então começar lendo no princípio dela, no capítulo 1, do verso 1 até o verso 8. Colossenses 1, de 1 a 8, é o nosso foco nesta noite, é a porção da palavra preciosa do Senhor para o nosso caminho, para a nossa jornada neste mundo. Colossenses 1, de 1 a 8. Mas eu quero focar em dois versos que são dois versos que exprimem bem a mensagem total do livro de Colossenses. Ouça esses dois versos. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Que coisa! Que colocação! Você consegue aprender o impacto e a grandeza de tudo que está aqui e relacionado a você? Vamos juntos ler este verso em voz alta, todos nós. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. E agora o texto para nós nesta noite. Palavra de Deus. Abra o seu coração para a palavra. Que esta igreja agora receba a palavra de Deus. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito Santo. Mais uma vez a palavra de Deus, para abençoar o seu coração. Verso 1 e 2, a introdução, onde nós temos o remetente e o endereço. O remetente é Paulo, o apóstolo, uma carta apostólica.
mas junto com ele está um dos seus companheiros, Timóteo, o pastor Timóteo. O endereço é os santos, isto é, os crentes, os discípulos de Cristo, a igreja, que está em Colossos. A eles, então, a saudação cristã, graça e paz. Graça e paz, graça e paz que tem tudo a ver com o nosso encontro com Deus em Cristo. Verso 3: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram, por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm em Cristo. Sempre agradecemos a Deus, diz o apóstolo Paulo. Gratidão está aqui, então, logo no início do texto. É um texto sobre gratidão. A história diz que aqueles dois crentes estavam andando pela selva, não é? E apareceu o leão. E os dois começaram a correr, mas logo viram que era impossível, não é assim? Vencer o leão. Cansados, exaustos, entregues, diz a história, que os dois pararam e de repente viram que o leão estava orando, não é? Sentiram-se aliviados e disseram: o leão é crente, estamos salvos. E o irmão leão disse para eles: eu costumo sempre agradecer as refeições. A gratidão por muitos motivos, por muitas razões. Gratidão falta de forma comum, não somos muito gratos. Filhos não são gratos, cônjuges não são gratos, crentes não são gratos tanto quanto deveriam ser, membros da igreja não são gratos na forma que deveriam ser. Enfim, nós falhamos na gratidão, esta é a grande verdade. Algo que nós precisamos crescer. Mas somos gratos muitas vezes, sim, somos, na verdade. Somos gratos, eu espero que você seja, pelo alimento cada dia. Você pare para agradecer a Deus. Somos gratos pelas nossas casas. Somos gratos pela provisão do Senhor. Ainda hoje recebi um WhatsApp do pastor Miguel de Cuba falando da escassez que estão enfrentando de alimento e o preço subindo. E a dificuldade, a polícia controlando estas coisas lá. Não é a nossa experiência, graças a Deus. Nós somos gratos por isto. E nós somos geralmente gratos pelas coisas do conforto nosso. Mas aqui nesse texto, o apóstolo Paulo é grato por uma série de colocações que tem tudo a ver com uma entidade que ele coloca aqui no meio, que é o foco principal. É uma gratidão relacionada à verdade. Então nesse texto nós temos essas duas coisas, gratidão e verdade. E é possível que na sua vida esta ligação, esta conexão nunca aconteceu. Mas acontece nesse texto, é uma conexão nesse texto que você precisa entender e receber da palavra de Deus, porque é de uma implicação profunda, profunda. Gratidão. Gratidão pelo impacto da verdade. Gratidão pelo impacto da verdade. O que isso tem a ver com você? O que é que isso tem a ver com os crentes colossenses? Bem, a vida deles, como é que era a experiência deles? Cidade de Colossos. Ficava onde? Na antiga Ásia Menor. Nesta época do apóstolo Paulo, debaixo do Império Romano. Mas a região era uma região que tinha sido formada através dos séculos na cultura grega.
na cultura grega, o pensamento grego, mas agora debaixo do domínio do Império Romano. Séculos antes, é uma cidade que já nesses dias era secular, diversos séculos. Séculos antes tinha sido uma cidade pujante, um grande centro. Ali no vale do Rio Lico, na Ásia Menor, hoje a Turquia Ocidental. E ali naquela região, naquele vale, estava Colossos, estava Hierápolis e Laodiceia, mais ou menos 10 quilômetros uma da outra. Quando surge esta igreja aqui, Colossos já não é uma cidade pujante como séculos antes, mas ainda é uma cidade bem viva, junto com as outras duas, Hierápolis e Laodiceia. Cidades ali praticamente irmãs. Aliás, visitar essa região é uma experiência muito agradável, é um lugar ali de nascente de águas quentes, há um fenômeno ali maravilhoso de ver, uma corrente de águas em cima de uma montanha, na encosta da montanha, que tem muito calcário, e formou uns tanques bonitos de água azulada e com um acabamento, uma contenção formada pela água que transborda, diversos tanques, totalmente branco, de longe parece algodão, Pamukkale é o nome do lugar. E hoje ainda é um lugar para se ir para o veraneio, férias, naquela estação de águas maravilhosas. Bem, Colossos é uma cidade hoje praticamente desconhecida, parece que descobriram alguma coisa em termos de escavação, mas Laodiceia e Hierápolis já mais então ali presente, há inclusive um teatro muito grande ali que você pode visitar, daquela época do apóstolo Paulo, na época que essa carta é escrita. Esta região, essas cidades ficavam ali mais ou menos 150 quilômetros de Éfeso, também ali naquela região da Turquia atual. Éfeso havia sido uma grande capital regional, pujança econômica. Quando nós lemos no livro de Atos a história do trabalho do apóstolo Paulo, trabalho missionário dele, nós encontramos lá em Atos então ele fazendo 3 viagens missionárias, sempre partindo de Antioquia, então mais próximo a Jerusalém, e indo e chegando até a Europa, na terceira vez. E nessa terceira viagem missionária, ano 52 mais ou menos, ele passa ali uns 2 anos e pouco em Éfeso, que é aquela metrópole regional, 150 quilômetros de Colossos. Lá ele prega o evangelho, muitos se convertem, e há uma oposição. Paulo aluga, empresta, não sei, um auditório chamado Escola de Tirano. E lá ele fica durante 2 anos fazendo lá um treinamento, aprofundando aqueles crentes na verdade do evangelho, ensinando-eles a pregar e evangelizar. E é dito que a partir daquela grande cidade, daqueles crentes ali, doutrinados, discipulados por Paulo, toda a região ouviu o evangelho. E então entende-se que estas igrejas aqui, Laodiceia, que inclusive é citada entre as 7 igrejas de Apocalipse, e essa de Colossos que recebe esta carta, foram igrejas estabelecidas a partir deste trabalho de Paulo em Éfeso. Paulo nunca esteve em Colossos, até onde nós sabemos, mas ele tinha contato sobre o trabalho e aqueles que ali estavam. E nesta carta nós encontramos uma figura chamada Epáfras. Também é uma abreviação de um nome também conhecido, Epafrodito. Paulo conhece Epáfras. Tudo indica que Epáfras deve ter sido treinado em Éfeso. E ele é quem acabou plantando igrejas, pregando o evangelho, plantando igrejas nessas 3 cidades, inclusive em Colossos. Isto foi 52, quando Paulo esteve ali em Éfeso. Não sabemos em que época exatamente o evangelho chega de Éfeso em Colossos. O tempo passou, o apóstolo Paulo continuou o seu trabalho. E por volta do ano 61, nós vamos achar Paulo onde? Preso em Roma. Você lê sobre essa prisão no fim do livro de Atos. O livro de Atos termina com Paulo nessa prisão em Roma. Entende-se, certo, praticamente, que Paulo sai livre daquela prisão. Ele responde ao processo e é absolvido.
Depois, mais tarde, poucos anos depois, ele deve voltar para uma outra prisão em Roma, quando ele é martirizado. Mas desta, 61 mais ou menos depois de Cristo, fim do livro de Atos, ele sai livre. E lá está ele na prisão. E agora, naquela prisão, no fim do livro de Atos, quando você ali é uma prisão domiciliar, ele tem liberdade de receber as pessoas, e ali mesmo no livro de Atos é dito que muitos o visitam, e entre essas visitas agora chega Epáfras, de Colossos, lá na Ásia Menor, vem lá da Ásia Menor, hoje Turquia, vai para Roma, na Itália atual. E Epáfras então informa Paulo sobre tudo o que está se passando em Colossos. Colossos, então, não é uma cidade espetacular, com um lugar grandioso no mundo. Alguns dizem até que de todas as cidades que receberam a carta de Paulo, a visita dele é a mais insignificante. Mas recebe essa carta de uma extrema importância no cristianismo e no entendimento do Evangelho. Nós devemos esta carta aos Colossenses, em grande parte, a preservação e o aprofundamento da verdade sobre quem Cristo é. Preciosa carta. Por isso a suficiência de Cristo é levantada nesta carta. É uma carta fundamental para entendermos Cristo e dirimirmos então toda a escuridão e trevas que nós enfrentamos quando nós pensamos sobre a vida, a existência e a resposta para ela. Mas enfim, Paulo recebe Epáfras, que fala a Paulo sobre o que se passa lá. E Paulo então responde com esta carta. Paulo escreve a esta igreja. E aí nós temos então a carta aos Colossenses. Mas como era a vida lá em Colossos? O que a carta nos mostra e nos revela? Paulo conhecia bem a cultura grega. Paulo ouve de Epáfras o seu relatório informativo. E nós vamos encontrar nesta carta dois aspectos. De um lado, o apóstolo Paulo tem muito a dizer de positivo sobre eles. Aliás, esses versos que nós lemos. Essa gratidão toda que ele tem pelo aquilo que está acontecendo naquela igreja, na vida daqueles irmãos, daqueles discípulos de Jesus Cristo. Uma nota positiva, muito positiva em relação àquela igreja. E vamos encontrar outras vezes através desta carta, deste livro. Mas, paralelamente, nós encontramos aqui e ali Paulo preocupado com algumas ideias estranhas que rodeiam aquela igreja. Eram ideias que permeavam, pertenciam à cultura da cidade e da região. Mas ideias essas que estavam assediando aqueles crentes daquela igreja. Ideias estranhas ao Evangelho de Deus em Cristo. Ideias, então, heréticas, erradas diante do Evangelho de Jesus Cristo. E nós vamos perceber na carta aqui e ali, Paulo tocando em um e outro aspecto, falando dessas ideias ou contrapondo essas ideias, nos seus diversos aspectos, levantando sempre a Jesus Cristo como suficiente. Os entendidos tentam definir quais seriam essas ideias. É sabido pela história que inicia-se nos dias ali dos primórdios do cristianismo, um movimento chamado gnóstico. E tem a ver com o pensamento grego. A palavra gnóstico vem de gnose no grego, e gnose quer dizer conhecimento. E você já deve ter ouvido, por isso está meio em moda. O gnosticismo está ressuscitado em grande parte em nosso meio. Mas o gnosticismo foi crescendo, e a vertente e o abraçar dele de verdades cristãs, aparentemente, vai acontecer de forma muito madura no segundo século. Aqui estamos falando de 61 depois de Cristo. No segundo século, então, muitos crentes, igrejas foram tomadas por uma visão cristã de gnosticismo.
Isto é, a mistura do Evangelho de Cristo com alguns entendimentos da cultura grega que faziam um sincretismo com uma porção de outras coisas. E então Cristo, o Evangelho, entrou no meio e se adaptou no pensamento deles ali. E aí então surge, inclusive, você ouviu falar talvez, dos evangelhos gnósticos. Não tem nada a ver com o Evangelho genuíno, original, pregado pelos apóstolos que nós temos nas Escrituras. E esses livros, evangelhos gnósticos e outros documentos, são todos então do segundo século para frente, bem depois dessas escritas que nós temos aqui, originais do evangelho original. Enfim, entende-se que ali em Colossos, na cultura, na cidade, onde aqueles crentes estavam, com as pessoas que eles conversavam, estava presente na cabeça das pessoas da cultura, já de forma embrionária, o gnosticismo, porque era da cultura grega, é o que dominava. Quando você olha hoje em dia, você conversa com as pessoas, você ouve a mídia, que ideia está na cabeça das pessoas, do ponto de vista de espiritual, de verdade. Nós vivemos dias muito parecidos com esses crentes em Colossos. Nós temos aí todo mundo aberto a todo tipo de coisa, especulação, espiritualidade, pensamento positivo, etc, etc, etc. É interessante ver como é que os gnósticos interpretavam a realidade. Eles diziam que a matéria é eterna, não foi criada. Ela é eterna e é má. E aí então, na ideia deles, que é uma ideia muito da filosofia grega, o ser humano e a realidade acaba sendo dividida entre a material e a espiritual. E inclusive o ser humano, ele é material, o corpo físico, e ele é espiritual. Assim é o universo e há consequências para o próprio ser humano. Matéria eterna. Deus tomou a matéria, que aí estava já, e aí sim criou o universo, criou o nosso mundo, etc. Porém, se a matéria é má, Deus não poderia tocar a matéria e agir diretamente sobre ela. E aí, então, como é que Deus criou? Fala-se de emanações de Deus. Então Deus não tem um contato direto. Seres que emanam dele e aí criam outros seres, ou forças, seja lá o que for, até que lá na frente alguém toca a matéria e faz o que Deus quer. Desse sentido, então, Jesus Cristo não poderia ser Deus, porque ele foi achado em corpo físico. Ou, numa outra interpretação, então, para solucionar, Jesus Cristo não foi verdadeiro homem, foi uma aparência de ser humano. Ele não tinha corpo realmente, porque ele não poderia ter corpo se ele era Deus, não poderia ter matéria. E aí então o gnosticismo vai formando toda esta ideia. E quando então separa-se o ser humano em duas partes, matéria e espírito, o que fazer com a matéria, o corpo? Bem, alguns adotavam um caminho seguinte: olha, você salva o espírito, o importante é o espírito é bom. O corpo, faça o que quiser com ele. E aí então permitia-se a libertinagem moral de todo tipo. Porque o que você fizer no corpo não tem problema. O corpo é isso aí mesmo. Aí sim trata seu espírito separadamente. Já outros não. Entendiam que a matéria, o corpo sendo mal, precisava ser redimido com esforços. E aí eles pregavam aquela vida ascética, uma série de rituais e disciplinas para mortificar o corpo, etc. Esse é o gnosticismo aí num pacote pequeno nas suas implicações. Agora, há mais aí. Ele era sincretista. Todo tipo de pensamento ele tomava algo desse pensamento, ia somando e dando uma nova interpretação. Inclusive aqui nesta região e na cidade de Colossos, pelo que nós lemos na carta de Colossenses, o judaísmo presente ali também foi adaptado e tomado uma versão de judaísmo gnóstica. Os judeus tinham o Velho Testamento, revelação do Deus único, verdadeiro, que criou o mundo do nada, etc. E aí tomaram no judaísmo algumas coisas, especialmente as celebrações judaicas, como uma das formas ascéticas de aperfeiçoamento espiritual e do corpo. Tomaram as celebrações dos judeus e adicionaram as práticas gnósticas.
por volta do 3º século antes de Cristo, quando Alexandre o Grande da Grécia havia estabelecido o império, e aí ele morre e o império todo é dividido, não é, rachado entre líderes generais do seu império. Esta região ficou debaixo de Antíoco, que inclusive trouxe judeus que estavam na Babilônia para cá. Então haviam muitos judeus aqui em Colossos, uma colônia judaica forte. Enfim, em Colossos, longe da Palestina ali, eles, em grande parte, foram assimilados pelo gnosticismo, e surge ali uma versão de fé judaica gnóstica. Não quer dizer que todos os judeus ali adotaram isso, mas houve isso aí também. Bem, aí o agnosticismo vai procurar o quê? Encampar o cristianismo. E agora Paulo já antevê esse perigo. Os irmãos de Colossos podem correr esse risco. Enfim, entende-se que o gnosticismo embrionário já estava presente ali. Não ainda na forma madura, que vai se encontrar no 2º século, mas já nascendo, sendo nutrido naquela cultura. E aí, quando nós lemos esta carta, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo tocando, falando, denunciando, advertindo diversas ideias. Nós vamos encontrar nesta carta Paulo combatendo a ideia que depreciava Cristo. Dentro do gnosticismo, dentro da cultura ali, abraçaram Cristo, mas Cristo não era tudo isto. Era algo mais que se adicionava aos esforços, às iluminações do gnosticismo. Paulo vai levantar Cristo, a suficiência de Cristo, primeiramente, principalmente, a mensagem de Colossenses. Cristo é Criador, Cristo é divino, é homem, Deus, verdadeiramente Deus, no mistério da encarnação. Deus, você vai ver Paulo aqui combatendo a ideia que negava a humanidade de Cristo. Paulo combatendo a ideia que negava a divindade de Cristo. Paulo escreve afirmando as duas. Cristo é Deus entre nós, Deus homem. Por isso que ele morre em nosso lugar e pôde morrer em nosso lugar. Paulo vai citar aqui algo que eles chamam de rudimentos do mundo nesta carta, e essa expressão rudimentos do mundo tinha a ver com a especulação astrológica. Paulo vai falar sobre principados e poderes, uma grande crença em poderes demoníacos que governavam a vida, e então uma busca para aplacar estas coisas. Paulo vai tocar nisso aí em relação ao Evangelho. Nesta carta, Paulo vai falar de uma filosofia, uma heresia filosófica. São aquelas elaborações místicas que acontecem dentro dos pensamentos esotéricos. Paulo vai falar deste uso errado das celebrações judaicas. Paulo vai combater o ascetismo, isto é, meu esforço para me mortificar como uma forma de progredir espiritualmente, esotericamente, misticamente, alcançar minha salvação. Paulo também vai combater outra posição contrária, que é a proposta de uma vida libertina. Paulo vai falar contra e vai tocar na questão de culto a anjos. Havia um cultuar de anjos naquela cultura. Paulo vai tocar ali no fato de que não há dentro do Evangelho espaço para elite de iluminados. No pensamento gnóstico, depois, mais tarde, aqui já presente, e sempre nessas visões religiosas, filosóficas, ao esoterismo. Você precisa passar por uma iniciação. Sem passar por essa iniciação, você não pode ir para o próximo grau. E aí você precisa se submeter a certos rituais preparativos. Em geral, então, depois o passo de iniciação é o quê? Como é esotérico, é secreto. Ninguém pode falar para ninguém, somente aqueles que conhecem aquilo. E ali, então, o que há ali? Ele fala sobre, eu disse já, filosofias heréticas, não no sentido necessariamente de filosofia acadêmica, intelectual, mas no sentido religioso, esotérico. A pessoa é introduzida ao quê? A pensamentos mais profundos, não necessariamente, mas mais experiência. Você faz mais essa liturgia, mais aquele ritual, todos os rituais, liturgias secretas. Então, primeiro é iniciar, o primeiro passo. Depois que você
é introduzido, aí você pode ir para o segundo passo, e você está crescendo espiritualmente em direção à sua salvação, etc, etc. E Cristo entrava nesse pacote de alguma forma. Mas isso aí criava o quê? Criava um elitismo. Eu estou no 3º grau, você não conhece os segredos das experiências que eu tenho. Você não passou por isto. Então, criar tudo isso. Isso não pertence ao Evangelho, diz. Não pertence à Igreja de Jesus Cristo. Na Igreja de Jesus Cristo não há espaço para elitismo espiritual. Não há espaço para esse ascetismo. Enfim, aí está a cultura. Onde estavam os nossos irmãos colossenses? Você consegue se identificar com eles? Você que ouve aí os colegas de trabalho, os parentes, a mídia, vê os programas talvez de televisão, ou filmes, revistas, você consegue se identificar com eles? Eles viviam dentro desta cultura de tudo isso aí. E lá estavam eles, como discípulos de Jesus Cristo, alcançados pelo Evangelho. E aí, no meio desse cenário complexo de tantas colocações, você já deve ter ficado cansado aqui só de me ouvir falar, e falei pouco ainda sobre tudo aquilo. Eles estavam lá com tudo isso vindo, e Paulo entra com a gratidão relacionada à verdade. No meio de tanta coisa, Paulo fala de uma verdade só. E aí então, a gratidão pelo impacto da verdade. Então, quando você ouve a palavra de Deus nesta noite, você chegue à gratidão pela verdade. Você é grato, pouco grato, ou não, talvez grato por muitas coisas da conveniência, Deus proveu, Deus provedor, mas você é grato pelo impacto da verdade na sua vida. Aliás, estou falando aqui a pessoas que podem ser gratos pelo impacto da verdade, porque foram impactados pela verdade. Como é que é ser impactado pela verdade? No meio de uma cultura que crê numa porção de verdades, entre aspas. Que verdade é essa? O que é a verdade realmente aqui para o apóstolo Paulo, a palavra de Deus, para a verdade apostólica de Jesus Cristo? Chegue à gratidão pela verdade, que o Senhor possa levá-lo a ter no seu coração sempre, como o apóstolo Paulo fazia aqui, diz ele, sempre uma gratidão pela verdade do Evangelho que chegou à sua vida. E se você não pode fazer isso, que Deus o leve nesta noite a ser impactado por essa verdade, e essa gratidão seja possível a você todos os dias. Chegue à gratidão pela verdade. Verdade, que verdade? A verdade do Evangelho. O apóstolo Paulo aponta o Evangelho como a verdade. Quem é o centro do Evangelho? Jesus Cristo. Aquele que declarou que Ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade. O apóstolo Paulo fala 2 vezes nesses versos que nós lemos sobre verdade. O termo verdade aparece 2 vezes. Fundamental. Central você notar isso quando você lê. Ficar atento, porque isso muda todo o cenário no meio de uma cultura confusa espiritualmente, que crê em tudo, de anjo a demônio, de sacrifícios, votos, esforços, penitências, a libertinagem. Uma cultura que vai de um lado para o outro. Uma cultura que crê em influências de forças, energias, de estrelas, seja lá o que for. Uma cultura que não nega Cristo no pacote, colocando junto com tudo isso aí. Onde está você? A verdade brilhou para você, ou você continua nessa escuridão, onde é tudo e não é nada?
uma confusão espiritual. O apóstolo Paulo fala sobre eles terem sido alcançados por meio da palavra da verdade, no verso 5. Mas ele termina dizendo, palavra de verdade, vírgula, o evangelho que chegou a vocês. O evangelho, boas notícias, o anúncio de que Deus veio em Cristo, não apenas para nos falar coisas bonitas, mas para uma necessidade profunda. Ele veio para morrer, uma morte de sacrifício, substitutiva no meu lugar e o seu, para que então de uma vez por todas, pudéssemos ter o perdão definitivo e pleno, gracioso de Deus. Tudo está pago. E então podemos ser de Deus e andar com Deus no arrependimento e rompimento com o pecado, em uma nova vida. É a verdade que brilha no meio de tanta escuridão, onde se crê em tudo, e se esforça com tudo, e se corre para todo lado, e ninguém sabe quando é que chega nesse Deus que está longe, e que vai pedir uma porção de esforço meu aqui e ali. Espiritualidades alternativas, um sincretismo, onde se crê em ideias espirituais mais opostas e contraditórias. No meio dessas trevas todas brilha a verdade. Em Cristo, o evangelho, as boas novas, o encontro com Deus acontece de uma vez por todas. É verdade, não há confusão nisto. É verdade porque é hoje e eternamente. Agora, como é que eles chegaram à verdade? Por meio da palavra da verdade, o evangelho. Não foi por meio de um guru que disse ter recebido uma iluminação particular. Não foi através de esforços pessoais. É por meio, através, na mediação do evangelho, que é a palavra da verdade. E aí nós já percebemos então que é só pelo evangelho, e só o evangelho é a palavra da verdade. Nós percebemos o quê? Uma exclusividade. A verdade é sempre exclusiva. Nos nossos dias querem dizer que não. É uma outra coisa que pipoca e afeta a espiritualidade, porque há um entendimento aí fora de que a verdade é algo plural. Cada um tem sua verdade. Não existe uma verdade única. Uma verdade objetiva não é o caso. Nada poderia ser mais absurdo, não é mesmo? Toda vez que eu estou diante de uma avenida, a verdade não é relativa. Eu vou atravessar a rua e lá vem um ônibus. Eu sei muito bem que não é uma questão do que eu creio. É o ônibus ou é eu no meio da rua, mas não os dois. Com as coisas em relação a Deus e a eternidade, qualquer um serve, cada um escolhe o seu. Não, diz o apóstolo Paulo, só por meio da verdade, a verdade é o evangelho que chegou a vocês. E ele diz ainda no verso 6, ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a verdade. Graça de Deus, sabemos aqui pelas escrituras, graça de Deus como? Revelada em Cristo. Deus foi gracioso por nós em Cristo. Ele se deu por nós em Cristo em morte, tomou o nosso lugar, não merecíamos. Graça, Ele se dá ali por nós, para resolver nosso problema diante dEle por toda a eternidade. É a verdade de Deus. Paulo tem uma gratidão aqui por esta verdade, em ação neles, sim, mas por esta verdade em ação. Então chega uma gratidão, e você precisa chegar a essa gratidão pela verdade, pela exclusividade do evangelho. É maravilhoso pensar na exclusividade do evangelho, que ele é a verdade, é a única verdade, não há outra verdade, porque a verdade é uma só, não pode haver duas, três. E essa é a verdade de Deus em Cristo. Isso é maravilhoso porque a verdade é luz. Meu irmão, poder acordar no meio de uma cultura confusa, tateando, correndo para tudo que é lado, e não sabe onde está, não sabe se chegou, não sabe quando vai chegar. Você poder saber de uma vez por todas que a verdade é que Deus, o verdadeiro, em Cristo a verdade, veio e resolveu o seu problema pela misericórdia dele de uma vez por todas.
Acordar de manhã e ir dormir na dependência dessa verdade, da graça de Deus única e eterna. Mas será que não é mais isto? Será que não é mais aquilo? Opa, ficou faltando ainda alguma coisinha? Não, a graça e a verdade, ela é suficiente. Cristo é suficiente. Com Ele eu não preciso mais nada. Ele é a verdade. Glória a Deus por isto. Não fico nas trevas, não corro que nem barata tonta, não fico no desassossego. Encontrei o abrigo, encontrei a luz, a certeza na verdade de Deus em Cristo. Esses irmãos lá experimentaram um grande momento. Mas note bem, verdade aqui sim é um lado objetivo. Mas não é só uma questão de verdade objetiva no sentido filosófico, discutirmos isso filosoficamente com uma entidade. É relacional, é uma questão com Deus, de relacionamento com Deus em Cristo. A verdade que nos move é o relacional. Vivemos com Deus e então vivemos com a comunhão em Cristo. Mas esta exclusividade do Evangelho, chegue a gratidão pela verdade. Você é grato por ela, a exclusividade do Evangelho. Você não precisa bater em 10 portas. 10 que nenhuma vai atender, vai poder atender. Você sabe qual é. Chegue a gratidão pela verdade. Esta verdade que é poderosa. Essa verdade que tem em si mesmo um dinamismo, uma força. É algo muito dinâmico. Essa verdade do Evangelho é algo que não se detém, não estaciona, sempre se move. O apóstolo Paulo fala aqui no verso 6 sobre este Evangelho. Diz ele aqui que por todo o mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a verdade, frutificando e crescendo. Seja grato pela verdade dentro desse dinamismo do Evangelho, frutificando e crescendo. Há 2 aspectos aí. Primeiro, o aspecto pessoal, íntimo. A verdade do Evangelho de Cristo Jesus chega à minha vida e aqui então frutifica e cresce. Eu sou levado cada dia por esta verdade do Evangelho em mim, a ir mais longe naquilo que Deus tem para mim. Não que eu estou na incerteza, mas na certeza e na verdade de que sou dele em Cristo. Cada dia Ele me dá mais dele, mais dele. Há um crescer em mim. Mas esse crescer em mim, isso acontece, e acontece em nós como igreja, ele transborda para fora. Atinge então a nossa comunhão uns com os outros, e mais, atinge aquele que não conhece ainda a verdade. Através de nós ela chega a outros, como aconteceu através de outros o chegar a nós um dia. E o Evangelho é assim, dinâmico, e cresce, e cresce. Há um dinamismo aqui, a coisa vai, é um organismo vivo. Nós sabemos que isso acontece pela atuação, a ministração do Espírito Santo no mundo. Porque se não fosse isso, a força fora. Pense em Colossos. Com todas aquelas ideias, essa cultura espiritualmente complicada, como que poderia frutificar o Evangelho se não fosse uma ação viva, dinâmica, poderosa do Espírito Santo? Eu e você estamos no nosso Colossos de hoje, somos colossenses. Como poderia o Evangelho prevalecer em nossas vidas, com tanta pressão cultural, de confusão, de trevas, se não fosse uma ação poderosa e dinâmica que tocasse nosso coração e ali frutificasse? É a ação do Espírito Santo. Por isso que ele termina esses versos que lemos falando do Espírito Santo, no Espírito Santo. Esse dinamismo. Note bem,
Estes verbos têm uma força de particípio sempre acontecendo e acontecendo e acontecendo. Aconteceu em Colossos há 2000 anos atrás, acontece nos nossos dias e continua. Note aí, ao que compararíamos a esta verdade dinâmica do Evangelho? Fala em frutificar, frutificar. Nós conhecemos muitas árvores frutíferas, vamos lembrar de uma delas, um pé de milho. O pé de milho cresce rápido, fica viçoso e verde, dá as espigas, para em seguida morrer. Nunca mais dará fruto. Uma vez só. Mas vamos pensar, por exemplo, uma oliveira. Quando você vai ao jardim das oliveiras, o Getsemane em Jerusalém, eles te apontam lá uma oliveira onde Jesus esteve ali na noite de sua paixão, onde ele foi preso. Eles apontam para a gente uma oliveira ali, que é do tempo de Jesus Cristo, dando azeitonas, que nós gostamos tanto, para pôr aqui e ali as nossas azeitonas. Passa ano e vem ano e dando azeitonas. Não uma vez, frutificando. Assim é o Evangelho de Cristo, a verdade de Cristo. E nós, frutificando aqui e daqui transbordando para lá. É o poder desta verdade do Evangelho, do Espírito Santo. É dinâmica. Ela está dinâmica em você. A verdade está dinâmica em você, a verdade de Deus em Cristo. Está frutificando? Não, há algo errado. Há algo errado, profundamente errado. Está frutificando ou não está? É preciso frutificar. Está frutificando nesta igreja ou não? Se não está, está errado. Nesta comunhão não há frutificação. É esta árvore que frutifica e vai frutificar até aquele dia quando estaremos na presença de Deus em Cristo para a eternidade. Não vai parar neste mundo. A questão é, eu e você estamos dentro dessa experiência maravilhosa, desse frutificar da verdade ou não? Será que a nossa igreja está ou não está? Que Deus faça um grande frutificar entre nós. E mais, possa se espalhar e muitos outros, então, sejam alcançados também um dia, como eu e você fomos alcançados. Ah, o dinamismo maravilhoso do Evangelho. Esta mensagem desta graça, graça maravilhosa, esta graça deste Evangelho exclusivo, esta graça, essa verdade do dinamismo do Evangelho. Por isso, então, há no coração do apóstolo Paulo uma gratidão pela verdade. Chegue você também a essa gratidão pela verdade. Porque frutificando, isso quer dizer que você está sendo formatado em Cristo. A verdade de Deus em Cristo em nossas vidas nos formata. Esse frutificar tem uma formatação. E aqui Paulo vai trazer aquela tríade clássica do Evangelho que aparece tantas vezes, principalmente nos escritos dele. Nós temos a fé, nós temos o amor e temos a esperança. Quando ele canta sobre o amor, em 1 Coríntios 13, ele fala dessas três coisas. E aqui, mais uma vez, ele fala da fé deles. Versos 4 e 5. A fé de vocês em Cristo. Como é que ele entende fé aqui? É interessante olhar o texto no original, que ele não está falando aqui a fé num sentido acusativo, mas esta fé que tem uma localização. Não é então apenas uma questão que nós temos a fé em Cristo lá, é um
um objeto nosso de fé. Não, esta fé nossa que acontece dentro do reino, do poder, do domínio de Jesus Cristo. É algo tremendo. É uma fé de ligação com Cristo. Estamos nele, diz ele, a expressão sempre do apóstolo Paulo, numa dimensão aqui mística no sentido do Evangelho. Estamos em Cristo, esta fé nele, esta fé que se encontra na esfera de Cristo, esta fé que quer dizer que nós estamos ancorados, grudados nele, estamos nele. A formatação então de Cristo é muito forte. E aí, por causa dessa fé, também temos o amor. E aí o amor é fundamental, a formatação em Cristo. Esse amor por Deus, e de Deus que é amor em nós, através de Jesus Cristo, e aí então, de nós para a comunhão em Cristo Jesus. E aqui combate muito a ideia do elitismo espiritual, do pensamento religioso da época ali. Não é assim na igreja de Jesus Cristo. Nós somos um em Cristo. E nós temos que ter um amor. Não estamos falando aqui de um sentimentalismo piegas, emocionalista. Estamos falando de uma convicção moral, de olharmos uns aos outros e dizermos: nós nos pertencemos em Cristo. Não quer dizer que todas as vezes vamos abraçar e chorar, que bom é você, não é? Mas de realmente olharmos uns para os outros e dizermos: eu sou um, com você nós estamos juntos. Apesar desta confusão que nós somos, e há muito que Deus tem que fazer e formatar ainda, nós somos uns com os outros aqui em Cristo. Nós temos essa clareza de entendimento e procuramos crescer nisto, neste compromisso uns com os outros. É este amor fraternal e da comunhão. Nós não estamos pregando com esoterismo, alguns para lá, para cima, outros para baixo. Não, nós somos um só em Cristo. É o amor. Veja o fundamento aqui, a importância do relacional com Deus e com a igreja, o corpo de Cristo, os irmãos. Isto é ser formatado na verdade em Cristo. E Paulo diz, com muita alegria: estou grato, estou muito grato, porque esse poder dinâmico do Evangelho está acontecendo entre vocês. E vocês são tremendos nessa fé, neste crer e viver uma vida em Cristo. E em Cristo vocês então estão também demonstrando este amor pelo corpo de Cristo. E ele dá a entender aqui que vai além de Colossos. Então havia ali perto a igreja de Laodiceias, havia ali perto a igreja de Hierápolis. Ele cita as duas igrejas nesta carta. Em João, em Apocalipse, fala também de Laodiceia. Então ali estão essas 3 cidades, 3 igrejas. E ele dá a entender o quê? Que os irmãos ali de Colossos também, não somente entre eles, mas nas igrejas ao alcance deles na região, eles manifestavam esse compromisso de amor em Cristo. O poder dinâmico do Evangelho, desta fé, deste amor, é a esperança. A esperança do Evangelho, a abençoada esperança. Quando falamos em esperança, nós pensamos às vezes em algo um tanto quanto subjetivo. Isto é, eu tenho uma expectativa, eu tenho um sentimento de que algo vai acontecer, talvez possa acontecer. Não é dessa esperança que o apóstolo Paulo está falando. Ele fala daquilo que está reservado para eles no céu. É uma esperança objetiva. Há um objeto certo e garantido. Há um objeto orientador da esperança deles, está nos céus. A esperança comum a todos, não a alguns privilegiados, alguém mais desenvolvido espiritualmente, etc. Não, todos nós temos essa esperança nos céus, igualmente em Cristo, nesta verdade. A formatação de Cristo. Nós vivemos numa cultura imediatista. E há algo terrível nisto. Nós pensamos nossa existência apenas em blocos curtos. Eu quero entrar na faculdade, estou orando a Deus por isso. É o máximo que nós alcançamos da nossa oração. Estou na faculdade, eu quero terminar, estou pedindo a Deus aí que eu possa concluir o curso. O máximo da nossa oração e visão espiritual é bem curtinho assim.
estou solteiro, quero casar, estou orando a Deus por casamento. Vamos de bloquinhos assim na vida. Nós temos uma percepção de vida como o mundo tem. O mundo, entre os absurdos que estão aí fora e das trevas, é que ele não tem uma visão realmente lúcida da existência humana. A existência humana são alguns anos nessa terra. E depois fica a questão, há uma resposta para o depois da eternidade ou não? Como é que fica? O ser humano não tem essa visão. E ele consegue bloquear culturalmente pela influência espiritual que está na mídia. O diabo trabalha isso no mundo, a mentalidade mundana. Não consegue entender quem ele é e como há questões profundas que precisam ser respondidas. E nós, como crentes, precisamos sacudir isto. Não há problema em olharmos a vida nos seus blocos e levarmos a Deus, mas que isso nunca aconteça fora de um contexto de eternidade. Porque aí é que as coisas prevalecem ou caem. É aí que minha existência é um sucesso ou um desastre, na dimensão da eternidade. E é aí que o apóstolo Paulo fala da esperança, não de 1 ano, 6 meses, de algumas coisas da vida, mas a esperança que está nos céus. E meu irmão, quando essa esperança entrar no seu coração e a sua visão espiritual vazar e varar todos os blocos da vida e estiver primeiramente nessa esperança, você terá forças e condições de atravessar todos os contratempos dos blocos da vida. Mesmo quando as coisas foram difíceis. Porque neste mundo virão os dias difíceis. É um mundo onde há os contratempos. Mas eu tenho uma esperança que jamais passará e eterna está nos céus. Formatado por Cristo. Formatado pela verdade. Por isso a gratidão dele, pela verdade na vida daqueles crentes. E que seja assim, essa igreja, você esteja sendo formatado em Cristo, na fé nele, no amor e na esperança eterna que está nos céus. Como que nós chegamos a essa verdade? Alguns gostariam de que um anjo viesse do céu falar com ele. Aí sim, eu vou abraçar esse caminho. Surge Epáfras aqui na história. Epáfras, o nosso irmão Epáfras. Diz o apóstolo Paulo que eles ouviram o evangelho, a verdade. De quem? De Epáfras. O plano de Deus, conforme as palavras de Jesus Cristo, para propagar a verdade, qual é? A verdade dada e guardada pelos apóstolos, comunicado por mensageiros humanos. Esse evangelho, desse poder dinâmico da ação do Espírito Santo que cresce em nós e cresce para fora de nós, para o mundo, alcançando outros, é feito através do Espírito Santo usar mensageiros humanos. Como que pode, naquela cultura complicada e confusa, religiosa, estes se voltarem para a verdade, conseguir enxergar a verdade de Deus em Cristo? Deus usou Epáfras. Epáfras, um instrumento humano. Paulo diz que ele é cooperador. No verso 7 e 8 ele fala de Epáfras. Epáfras é um cooperador. Maravilha. Quando podemos olhar para um irmão em Cristo, alguém na igreja de Jesus Cristo, dizer ele é um cooperador. Ele não é um separador. Ele não é um afastador. Ele não é um opositor. Ele não é um neutralizador. Ele é um cooperador. É você um cooperador? Epáfras era cooperador. Somava. Vinha se unir. Trouxe o evangelho. Mas ele diz que ele é fiel. Fidelidade. Para conosco, diz o apóstolo Paulo,
Epáfras pregava o quê? A doutrina apostólica. Para conosco, apóstolo. Mensagem apostólica, apóstolo Paulo está falando. Epáfras pregou a mensagem. Um mensageiro qualificado. Você vai conhecer essa verdade. Eu conheci essa verdade através de quem? Sim, a ministração do Espírito Santo, usando a palavra, mas na voz, nos pés de um mensageiro humano, um instrumento humano usado por Deus, que trouxe a mim a verdade de Deus. Por isso o apóstolo Paulo fala sobre a loucura da pregação. A palavra pregada e anunciada muda, transforma vidas. A verdade chegou como a sua vida, certamente por um instrumento humano, de alguma forma Deus usou. Esta gratidão pela verdade, você precisa chegar a ela, por ter ouvido o mensageiro dela. Deus enviou a sua vida de alguma forma, você é grato por essa verdade, o mensageiro que trouxe. E é você um mensageiro também agora. Quando Jesus envia os discípulos para a missão de anunciar o evangelho uma vez, ele disse para eles o quê? De graça recebestes, de graça dai. Meu irmão, um dia eu recebi o evangelho da minha vida. Como que eu recebi? No meu caso, eu cresci num lar evangélico, recebi da minha família e recebi da igreja. Eu não fundei aquela igreja, onde tantos professores de curso bíblico dominical me falaram da palavra. Voltando atrás, eu não paguei nada para os meus pais ouvir o evangelho, eles me deram o evangelho, mas não fui eu que paguei para eles receberem. Meu pai, por exemplo, ouviu o evangelho numa cidade pequenina, quando adolescente, um pregador chegou ali e estabeleceu uma igreja metodista. Primeira vez que ele ouviu o evangelho. Meu pai recebeu, ele não enviou aquele pregador lá para a cidade dele, ele não deu nem dízimo para aquilo lá. Alguém deu. E por isso foi viável para ele receber. A minha mãe, na cidade de Campinas, ouviu o evangelho pela pregação de uma organização evangélica chamada Exército Salvação. Quando ela recebeu, ela não pagou por aquilo. Ela não bancou o salário de quem veio falar com ela. Alguém por detrás estava sustentando aquela obra. Meus pais receberam de graça. E de graça me deram. A igreja onde eu estive e cresci, a mesma coisa. Alguém plantou aquela igreja. Alguém investiu ali, porque tinha recebido de graça, e de graça deu para mim. E agora, é a minha vez. De graça eu recebi, de graça quero dar para os outros. Agora é a minha vez de investir no reino, na igreja de Jesus Cristo, na propagação do evangelho. E aí então os mensageiros, agindo, se movendo. Graças a Deus, porque Deus enviou ao nosso caminho alguém. Quando nós não pensávamos nem sonhávamos. Pessoas que nós não levamos a Cristo, porque nem conhecíamos a Cristo, mas Deus enviou eles a nós. Louvado seja Deus por esse movimento, pelos mensageiros dele. E que Deus faça de nós individualmente, e essa igreja coletivamente, instrumentos humanos por essa verdade, movidos pela gratidão. Chegue a gratidão pela verdade. Mas, meu irmão, nunca esqueçamos. Em tudo isso, tudo acontece, é possível porque Deus intervém. As palavras de Paulo é de gratidão. Paulo é grato. É grato a quem? É grato a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui a ideia é deste Pai, Deus eterno, que se tornou conhecido em Cristo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele nós somos gratos. Ele se moveu primeiramente vindo em Cristo para fazer a obra necessária, o perdão que precisávamos. E depois, então, Deus faz esta obra movendo instrumentos humanos, nos dando a verdade apostólica. E de um jeito ou de outro, este dinamismo da verdade do Evangelho se move no mundo e cresce. E chegou às nossas vidas. É Deus quem agiu, Deus quem interviu. E mais,
num lugar como Colossos, se não fosse a intervenção de Deus, meu irmão, ninguém se converteria ali. Deixa-me dizer, numa cultura como a nossa, nossos vizinhos, nossos parentes, jamais vão aceitar a verdade do Evangelho. Estão tão confusos e tão cercados de ideias, não conseguem enxergar nada, estão zonzos em trevas, e veem tudo e não veem nada. E se não for a intervenção de Deus, não há esperança. Somos instrumentos dele, de um poder dinâmico, o poder da verdade do Evangelho. Mas Deus faz a obra, e como fez em nossas vidas, quer fazer na vida de muitos, se nós somos instrumentos para isso. E graças a Deus, porque um dia Ele fez em minha vida. Ele interviu. Por isso a carta do apóstolo Paulo é em tudo isto, falando da verdade. A verdade do Evangelho é, primeiramente, graças a Deus. Não é a habilidade, não é a manipulação, não é a sabedoria humana, é a ação de Deus. A gratidão a mim, a gratidão em minha vida, na sua vida, é primeiro a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele nós conhecemos a verdade, saímos das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja Deus por isso. Há uma gratidão na sua vida pela verdade do Evangelho. Você agradece a Deus por isso. Ela tem frutificado em suas vidas. Você está sendo formatado por ela. Você é um instrumento dessa verdade. Você ainda não conhece nada disso. Clame a Deus que abra o seu coração, seus olhos espirituais, você possa enxergar. Porque senão nessa cultura, nessa pressão que você vive, você não vai enxergar. Não vai. Não é uma obra humana, não é possível você fazer por você mesmo. Essa é a noite para você ver a luz da verdade de Deus em Cristo, a exclusividade do Evangelho. Há um Salvador e somente um. Somente Cristo morreu em seu lugar, somente Cristo é Deus conosco. O resto são esforços humanos. Todo tipo de esforço espiritual não chega a lugar nenhum. Só em Cristo, Deus em Cristo, pela morte na cruz, resolve tudo, é a solução, é a direção. O Deus de graça que busca você que está no poço escuro, e tateando e agarrando-se às beiradas do poço, querendo subir, chegar à luz e nunca chega, escorrega, escorrega. Deus vem ao poço para tirá-lo de lá, Ele desce em Cristo. Nesta noite você possa também chegar à verdade. E quando você chegar, você será eternamente grato. Vamos orar, vamos à presença do Senhor. Que a palavra de Deus falou a você nesta noite. Você vai fechar o seu coração, vai ficar na distância e indiferença, ou você vai ouvir a voz do Espírito e dizer sim nesta noite. Você vai continuar em trevas ou vai conhecer a verdade, a luz. Você, meu irmão, minha irmã, há gratidão pela verdade. Ela é algo que está se movendo em você, é tão preciosa, é única, a ponto que você cada dia é grato por ela. Trata com Deus, conversa com Ele. A palavra falou a você o que você vai responder, o que vai mudar nesta noite. Que oportunidade maravilhosa. Não desperdice. Deus lhe fala, ouça a voz.